Oi, oi! Como vocês estão? Bem? Eu tô bem, e hoje eu vou contar sobre a minha experiência com filmes slasher. Infelizmente, não é tão grande assim, mas achei que deveria comentar depois de assistir o primeiro filme de Pânico. Pra começar, tranque suas portas, tranque e verifique suas janelas, pegue um item de defesa e atenda a minha ligação. Prometo que vai terminar tudo bem se apresentar minha pergunta. Quantas letras tem o nome do Jason Voorhees? Agora que respondeu, curta, comenta, se inscreva e ative o sininho. Agora vamos ao jogo. Capítulo 1. Somebody's Watching Me, Blackwell.mp3. Para começar, eu devo comentar o quanto as músicas desses filmes podem ser memoráveis dependendo do filme. Como a do Jason, que sempre quando lembro me dá um misto de terror e nostalgia, já que quando eu assisti eu era adolescente, mas conheci por causa da minha mãe, já que era do tempo dela. Se não fosse pela trilha sonora, o filme daria medo, mas não seria tão memorável assim, o que não se aplica aos outros que tiveram outros elementos que os tornaram inesquecíveis e atemporais. Só que eu preciso dizer que eu não ia muito com a cara de slasher e nem de trash, até entender que cada estilo era uma proposta diferente, como horror e terror. Mas calma que vamos chegar lá. Por isso, eu torci o nariz automaticamente para filmes que não me deixavam com medo, ou que eram de assassinos mascarados e, entre aspas, mortais. Tirando Freddy Krueger, que era uma entidade e uma das mais divertidas. Isso até mesmo antes de assistir. Mas tudo começou a mudar quando fui pro cinema assistir Pânico 4. Lembro como se fosse hoje o início que me surpreendeu e na época não entendi que era uma crítica. Hoje sei e considero genial. Mas não tornou o filme ruim pra mim, apenas diferente pelo plot twist. Fui com meus pais e nunca ri tanto, já que ele não dava medo algum e as mortes, na verdade, eram divertidas de assistir. No máximo me chocava em como de repente o assassino iria atacar, e o medo nem chegava a acontecer também, porque minha mãe ficava gritando de medo quando o Ghostface pegou aquela menina no quarto e fez um banho de sangue. Típico de comercial de ketchup ou que o uso de alerta passaria se fosse permitido, mas que felizmente não é. Mas nos anos 90 tinha uma linha direta que era nessa energia e eu ter assistido esse programa com certeza mudou minha personalidade, mas isso fica para outro vídeo. Em todo caso, saí de lá gostando de slasher, e até decidi assistir Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica e dos citados gostei dos dois. E não do primeiro, já que assisti um bem merda que tinha umas paradas de coma meio distintas ideias do Dave Within. E eu nem sei dizer qual dos 500 Sexta-feira 13 foi ele e descobri que tem piores, mas pretendo assistir o primeiro pra dizer se gosto ou não. E do Massacre da Serra Elétrica, eu assisti o primeiro e adorei. Peguei as referências no Resident Evil 7 depois e amei ainda mais. Já quanto ao Pânico na Floresta, não tenho elogios sem ser na maquiagem, medo zero e os plots são mega fracos. Não teve um que eu assisti e me diverti, diferente de Jogos Mortais, que eu assistia jantando tamanha diversão. Exceto o último que finge que não existe. Pânico mereceria um vídeo à parte, mas ia ficar uma repetição do canal Piuí. O que posso dizer é que o primeiro que eu assisti, o quarto, e eu também ia assistir o quinto e o sexto pra comparar, mas como não assisti, não tem como comentar. Ainda, mas sei que todo mundo elogiou e ainda vou assistir. E deve ter notado que se tem em maioria os slasher antigos, anos 80. Principalmente. Lembro que vi um Halloween de 2000 e alguma coisa que até achei interessante. Era um remake do original e até que me deixava um pouco de medo. A frieza dele e a psicopatia. Não sei se os outros gostaram, mas achei que funcionou. Pelo menos o vilão e o restante eu sequer me lembro. Mas os filmes dos anos 2000 pra frente passaram a flertar muito com o torture porn, o que acho legal ser bem feito, tipo Martyrs e Jogos Mortais. Não que os antigos não tivessem violência gráfica assim, mas eles eram mais secos e diretos. Só que nem todos que são torture porn eu aguento. Tem uns que pesam a mão só por chocar e pra disfarçar de repente que o filme é ruim e não tem o que entregar. E não um trash que é assumidamente ruim e faz pela zoeira. Um que me arrependo de ter visto foi Piranhas 3D e cometi a burrada de ver com meu pai. Além de muitos peitos e bundas secas que sequer merecem chamada de bundas e falam propriedade. O filme era muito mal feito em todos os sentidos e a burrice dos personagens se tornava insuportável até mesmo para um slasher que eu estava acostumada. E olha que tenho talassofobia. O medo é tão sério que eu me borrava de medo de assistir o filme Anaconda e se não fosse pelos efeitos teria medo até hoje. Efeitos especiais mal feitos no caso. Um CGI que até parece que eu fiz. Mas felizmente, para suprir a falta de slasher que prestem, existem animes e eles entregam com uma maestria absurda, tanto que falo e repito sobre Corpse Party e Tortured Souls, ou jogos estilo Outlast, que estão no meu coração, mas só jogo se me pagarem muito e se for ao vivo. Em todo caso, vamos voltar aos filmes. Eu tenho mais conhecimento de filmes mais sobrenaturais, que sempre me assustavam, mas de slasher, como eu disse,
tem uma experiência pequena que é de amei ou odiei, principalmente quando eu notei. Eles são pra diversão e não pelo susto. Jumpscare barato e vilões roubados. Nem sempre pelo menos. Se eu fosse recomendar pra alguém que nunca consumiu, meu conselho seria: veja com amigos e de preferência esqueça tudo que você considera lógico. Não vai se estressar com a burrice dos personagens. E a última coisa que eu queria comentar: descobri essa fórmula por causa do Segredo na Floresta, e os filmes Pânico reforçaram a velha fórmula pronta, e que alguns filmes só seguem ele esquecendo de adicionar algo interessante, ou personagens minimamente interessantes, sem serem os estereótipos datados. Um que o filme não é dos melhores, mas achei interessante o subplot, vamos dizer assim, e que me lembrou a Moira, o trauma da protagonista com arma de fogo, a impediam de agir. Uma clara crítica à consequência dos atentados em escolas e o que causam nos sobreviventes. Mas o filme foi tão ruinzinho que sequer lembro de tanta coisa. Além disso, que me botou pra pensar e sentir empatia por ela. Pretendo assistir mais filmes de slasher, quando possível. Quem sabe traga um vídeo dos melhores que assisti dos piores, mas deixarei pro futuro, já que tenho uma longa lista de vídeos pra fazer, e esse terei que vir bem depois, quando tiver tempo suficiente. Por agora, é só isso. E se tiver uma opinião contrária, comenta aí e vamos conversar sobre. Obrigada por ter assistido até aqui, e recomendo as playlists que andei ouvindo enquanto escrevi esse roteiro. São tão bons que por um segundo jurei que meus pais estavam reclamando do barulho, até notar que era um efeito sonoro da música, uma verdadeira experiência 3D. De nervoso. Em todo caso, infelizmente passei por um filme de terror que irei explicar no outro vídeo, só de lembrar já dá um medinho de acontecer de novo. Então minha recomendação do início do vídeo foi totalmente séria, apesar do tom mais brincalhão. Por isso, se cuidem e fiquem bem. Até a próxima sexta, besitos e adiós. Apenas um extra aqui, fora do roteiro, né? Tipo, sem estar lendo ele no caso. Que filmes slasher são muito bons. São, como eu falei, mas depende muito. Tanto que quando eu parei pra assistir o filme Pânico, eu peguei todos os filmes, lógico. Eu só fiz isso por causa do canal Piuí, porque eles fizeram um vídeo sobre. E aí eu pensei, tá na hora de eu tomar vergonha na cara e assistir esse filme. Porque teve uma vez que eu entrei no squad de filmes do Pânico, porque eu lembro que aconteceu alguma coisa, eu acabei entrando nesse squad. As meninas faziam um rave para poder assistir, né, os filmes da saga Pânico. Só como no meu celular não tinha espaço, eu também tinha que gravar as coisas e tudo mais, então não tinha como participar e tudo, então ficou sendo um período meio tenso. Isso até quando eu entrei no outro squad de Stranger Things também, rolava bastante rave, e eu também não tinha como participar, então acabei decidindo só sair desses dois squads e ficar na minha. Nisso, quando eu parei pra assistir sozinho, eu consegui ter uma melhor noção do filme, porque eu gostava tanto daquilo. Tanto que quando eu assisti o 4, que foi tipo o primeiro Pânico que eu assisti sem ser Todo Mundo em Pânico, que foi os que eu tive o conhecimento das obras, eu tava shippando o policial e a Sidney, porque eles tinham uma interação muito fofa e tudo mais, então logicamente eu shippei. Tanto que eu até fui procurar no Google, porque o pessoal meio que não shippavam e tudo mais, e eu descobri, lendo os comentários ali, no Reddit, que eles tinham uma relação de irmãos, então assim, por isso que não tinha como shippar e tudo mais, e que todo mundo, assim como eu, começou a shippar por causa do quarto filme. Eu fiquei, ai mano, como assim? Não, eu vou seguir shippando. E aí eu finalmente assisti o filme, o primeiro filme, e eu percebi por que era uma relação de irmãos, né? Porque ela era a melhor amiga da irmã dele, e provavelmente eles se conheciam desde criança, então era realmente uma relação fraterna e não amorosa. Por isso que ele se relaciona com a repórter e não com a Sidney. E aí tudo fez sentido. E vai ter melhor assim. Não que tenha assim algum problema alguém chipar eles ainda, de certa forma, né? Porque assim, já vou dizendo, tu pode chipar. Tu quer chipar, você chipa, mas saiba que nunca vai acontecer algo entre eles, porque só não tem como, sabe assim, só não vai rolar mesmo se você desejar muito. Apesar de que o Dewey é muito lindo, nossa senhora, mas também tudo certo. E, como eu falei, eu preciso assistir os outros filmes, tipo 5 e o 6. Mas um pouquinho que eu assisti do canal Piuí, porque eu tava ocupado na cozinha, eu percebi que o 5 foi bom, foi bem melhor. O 6 já foi começando a dar aquela derrapada, porque eu acho que os diretores começaram a ficar muito confiantes da nova fórmula que eles encontraram, e começou a dar uma cagadinha no pau, né? Mas tudo bem. Em todo caso, era só isso que eu queria comentar mesmo sobre esse extra, e é só isso mesmo.